Olá, amantes de séries! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto bem triste, que é, na verdade, todas as paralisações que estão acontecendo por causa do coronavírus. Antes de começar o vídeo e dar todas as informações necessárias, eu venho aqui pedir para você já deixar seu curtir, compartilhar, também se inscreva no canal caso não seja inscrito, não paga nada. E se você quiser saber todas as informações certinhas, é óbvio que você pode acessar nossas redes sociais. Tá tudo lá detalhado novamente, né, todas as coisas que estão acontecendo, e principalmente no site, que eu vou deixar diretamente o post que fala só sobre isso, todas as produções que estão paradas. Pra quem não sabe, pra quem tá meio alheio a isso, muitas séries estão realmente parando suas produções, seja lá nos Estados Unidos, seja no restante da Europa também, por causa do coronavírus e do surto, né, da pandemia que já foi declarada pela Organização Mundial da Saúde. A maioria ainda não especificou quanto tempo ficará parada, porém a maioria, como algumas que eu vou falar aqui, vou especificá-las, deram na verdade umas 2 semanas, que é o tempo de incubação do vírus, né? E como na verdade, e também reduzir ao máximo o contágio, já que é espalhado através de espirros, catarros, tosses e tudo mais. Então, se você preza por sua saúde, também é importante também ter o álcool em gel ou lavar sempre as mãos. Então fique de olho nisso, pesquise bastante, porque está um assunto bem sério e está afetando diretamente as produções. Antes de mais nada, são mais de 70 séries que estão paradas, incluindo talk shows como a Ellen DeGeneres, que só volta a gravar a partir de 30 de março, se não avançar mais essa pandemia. O Jimmy Kimmel, o Jimmy Fallon, a Kelly Clarkson, todos pararam também as produções dos seus reality shows. Também afetaram as produções dos realities, né, com pessoas, como o Bachelorette, que não vai gravar mais na Itália, assim como a produção das novas temporadas de Survivor e Amazing Race também foram paralisadas. Uma delas só retorna em maio, se nada mudar, então haverá um atraso considerável sobre isso. E também American Ninja Warrior está também entre esses adiamentos de gravações ou cancelamentos. Então vamos começar com a lista, que é bem extensa. Eu não vou falar todas as séries, obviamente, mas vou falar algumas principais. E se vai afetar ou não, se eu acredito ou não que vai afetar bastante a grade de programação, né, das emissoras. No caso de Atlanta, Fargo e talvez principalmente See e For All the Mankind, as 2 primeiras produções da FX e as 2 últimas produções da Apple TV Plus, talvez não afete tanto, porque elas têm a demanda de gravar tudo antes de lançar, então no máximo vai atrasar algumas semanas o lançamento, e também pode ser que façam no estilo, lançam um pouco agora e depois lançam o resto. No caso de The Morning Show e da Apple TV Plus, com a Jennifer Aniston e com a Reese Witherspoon no elenco, e também Grey's Anatomy da ABC, foi realmente dado o memo, né, o memorando de será 2 semanas pelo menos de afastamento. Então, até porque estão seguindo as recomendações do prefeito de Los Angeles, então fique de olho nisso, principalmente. Grey's Anatomy colocou isso em sua carta à equipe e ao elenco, de ter essa recomendação do prefeito de Los Angeles, então vão ficar pelo menos 2 semanas paradas. O caso de Riverdale é um pouco mais complicado, porque estavam gravando o 20º episódio da temporada, no total de 22, e um membro da equipe teve contato direto com um paciente que deu positivo para o coronavírus. Então, eles resolveram fechar tudo, reavaliar a situação, reavaliar o membro, ficar pelo menos essas 2 semanas de incubamento, de quarentena, né, para conseguir realmente analisar a situação. Todas as séries da Warner Bros. Foram paralisadas, ou pelo menos a maioria. Entre elas Young Sheldon, Flash, Supergirl, Supernatural, Batwoman. E então, o que isso afeta na situação deles, eu não tenho certeza. Supergirl, pelo que eu saiba, pelo que eu entendo, estaria gravando seus últimos episódios. Todos eles estão gravando os últimos episódios da temporada já. Porém, não há certeza se vão fechar tudo e usar o outro episódio. Provavelmente não, né? Porque a história, né? Eles
construir esse arco de 22 episódios, porém deve atrasar um pouco a exibição. No caso, por exemplo, de Supernatural, pode ser que, em vez de ser o episódio final exibido em 18 de maio, seja atrasado 1 ou 2 semanas para conseguir finalizar o episódio, principalmente porque o Padalecki, o Jared Padalecki, ele tem que gravar também o seu novo programa na CW, tem que gravar o piloto, né, para começar a dar os ajustes tudo, que é o Walker, né, então ele precisa sair de Supernatural para começar a gravar o outro. E essa temporada de pilotos também estão sendo afetadas porque não estão nada será produzido. Então, talvez afete bastante o que será apresentado nos upfronts em maio. Mas óbvio que você vai saber tudo o que está acontecendo no site. Mas tá basicamente isso, tá bem ainda incerto. Outras coisas que foram paradas foram as séries da NBC. Chicago Fire, Chicago Med, Chicago PD, The Blacklist também foi reparada. Não sabe ainda também se vai voltar. Provavelmente vão suspender as gravações. Como sempre vão reavaliar, mas pode ser que retomem os novos episódios somente na próxima temporada. Genius Arita, que é a terceira temporada da antologia da NetGeo, também foi parada. Carnival Row, a segunda temporada, também foi paralisada. Stranger Things, Racing Frank e Russian Doll, todas da Netflix e também Lucifer, foram paralisadas, mas retomam. Obviamente as gravações, porque dá tempo. A Snowpiercer, a segunda temporada da série que nem estreou ainda, vai estrear somente em maio na TNT. Wheel of Time, também da Prime Video, também foi paralisada. Walking Dead e Fear the Walking Dead novamente deve atrasar a produção, deve atrasar também a exibição dos episódios. The Good Fight, da CBS All Access, também tem um tempo, como estreia somente ano que vem também os episódios, então dá tempo, né, deles, ou se tem alguns episódios, dá tempo de adiar um pouco. Da CBS tem a NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans, também foram paralisadas. Euphoria, a segunda temporada, que começou as leituras agora, também foi paralisada. E a CBS, e antes de tudo, antes de falar, né, de algumas mudanças de calendário, foi anunciado também que Falcão e o Soldado Invernal também paralisou suas gravações em Praga, que estava acontecendo, porque na República Tcheca foi declarado que nada iria funcionar até cancelaram o festival de cinema. Na verdade, toda a Europa praticamente está totalmente fechada, né? Eles retomaram a Atlanta, mas também devem ter fechado tudo. Algumas pessoas devem trabalhar em algumas coisas muito pontuais, tipo alguma coisa de edição, alguma coisa de efeito, mas também completamente isoladas. Novamente falando aqui que tudo você vai conferir certinho, tá no site, não tem... Tô tentando trazer o máximo de informação possível, mas tá realmente bem parado. Talvez vocês vejam minha cara por aqui no YouTube muito mais vezes, mas enfim, é importante. E a CBS, você que é fã de Hawaii Five-O, fique de olho na programação da CBS. Por quê? Porque não vai ter a March Madness, que é o torneio universitário de basquete lá nos Estados Unidos, que é exibido pela CBS. Com isso, mudanças na programação aconteceram porque vão precisar preencher esse espaço. Então, o episódio final, que teria 2 horas de duração, vai ser dividido em 2 partes. A primeira parte vai ser exibida em 27 de março, agora, lá nos Estados Unidos. E a segunda parte vai ser exibida no dia 3 de abril, lá nos Estados Unidos. Com isso, Blue Bloods também ganha um episódio... Em vez de ser exibido o episódio mais pra frente, ele foi puxado, que vai ser exibido no dia 3 de abril, porque, né, teve que mudar essas coisas todas. MacGyver também terá exibições novas, inéditas, episódios inéditos, nessas 2 datas do Hawaii Five-O. Lembrando que a série Hawaii Five-O é exibida aqui no Brasil pela IXN nas quartas-feiras, ainda tá na 9ª temporada, a 10ª ainda não chegou por aqui. Mas enfim, você precisa ter... A gente vai ter que ter um cuidado redobrado com essas situações.
Por causa do coronavírus, também o Covid-19, estreias no cinema foram adiadas, né? No caso de Mulan, Novos Mutantes, Antlers, que são todas da Disney, novas datas vão ser anunciadas, mas não vão ser agora, não vão ser lançadas agora, quando era mesmo, que era entre o fim de março e começo de abril. Um Lugar Silencioso, parte 2, da Paramount Pictures, foi também adiado, não tem uma data ainda, mas deve acontecer ainda em 2020. O próprio John Krasinski, que é o diretor, anunciou. 2 filmes que já ganharam datas, pelo menos, sobre isso, é 007, o Sem Tempo para Morrer, que é o 25º filme da franquia, que vai ser lá para novembro, no fim de semana, mais ou menos, o Ação de Graças. Então, pelo menos já tem data. E Velozes e Furiosos 9 vai ser somente em 2021. A Trolls também, da Universal Pictures, também foi adiado, e o Trolls 2, e outros filmes devem ser adiados. Novamente, você vai conferir tudo no site. Não deve se estender tanto, não deve se estender para os filmes de maio. Pelo menos Viúva Negra está garantido, e também Jungle Cruise e Soul, todos da Disney estão garantidos. Se tiver novidades, é óbvio que você vai encontrar tanto no meu site quanto em outros sites pela internet, porque todos estão noticiando. E é claro, você pode também pegar nas redes sociais das próprias companhias, das próprias produtoras, que eles estão também anunciando tudo com muito detalhe e muito carinho pro público, porque sabe que o público é o principal nesse caso, não só os atores, mas é o público. E sim, é uma questão mercadológica, sim, é uma questão um pouco mais delicada do que eles queriam, mas também precisa pensar na segurança de todos. O vídeo de hoje fica por aqui. Qualquer coisa, novamente, o site está aberto, o Twitter, o Facebook e o Instagram também estão abertos para qualquer coisa que vocês queiram saber. Eu estou aberta também para responder tudo que vocês quiserem sobre o que está acontecendo. E então, até a próxima, e torçam para que tudo seja resolvido logo.